Olá, amigos! Nessa aula de hoje, nós estaremos vendo como usar um recurso do Excel chamado copiar inteligente, como fazer soma de grande quantidade de números, ou seja, usando funções já do Excel, e o que são intervalos de células e para que eles servem. Tá? Então, nós vamos começar assim. Eu vou começar explicando um recurso muito legal que tem no Excel, que se chama copiar inteligente ou preencher, que permite que a gente faça algumas coisas. Por exemplo, se nessa planilha eu precisasse dos meses de janeiro até dezembro, eu poderia fazer assim. Na primeira célula eu colocaria Jan de janeiro, clicaria na célula de novo, de volta, vou lá no cantinho dessa célula, no canto inferior direito, clico e venho puxando. O Excel tem gravado algumas sequências e solto. Algumas sequências de palavras que você pode escrever, que são usadas muito na língua portuguesa. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Poderia também ter feito isso por extenso. Janeiro, clico na célula, vou no cantinho e arrasto. Posso fazer isso também com dias da semana. Por exemplo, sábado, vou no cantinho. Se fosse uma planilha de dias da semana, né, consigo fazer isso certinho. Ajusto as colunas, né? E fica tudo certinho. Se eu for começar de um dia da semana, também posso começar abreviando, como segue de segunda, né? E puxar que ele faz a sequência certinho para nós, tá? Então, aqui nessa planilha nós vamos ter 2 meses, janeiro e fevereiro. Eu vou usar a abreviação Jan, vou ali no cantinho, puxo e consigo fazer janeiro e fevereiro. Então, agora a gente vai precisar fazer o total do mês de janeiro e o total do mês de fevereiro. Se nós fôssemos usar o método que a gente já viu na outra aula, nós faríamos assim, igual B2 mais C2 mais D2 e assim por diante. Eu não vou fazer tudo agora, pressionaria Enter e aqui eu teria o resultado. Mas vejam como é trabalhoso eu ter que mencionar célula por célula. Imagina se essa planilha tivesse lá umas 100 linhas que eu tivesse que somar. Seria impraticável, seria muito complicado. Eu estaria minimizando ou subutilizando os recursos do Excel. Então, existe a função soma no Excel que permite que eu faça a soma entre intervalos de célula. Como que eu faço isso? Sinal de igual, escrevo a palavra soma. Veja que ele já tem um assistente aqui que nos ajuda. Soma, abro parênteses e digo o intervalo de células que eu quero somar. Veja que eu quero somar iniciando da célula B2 até chegar na célula B7. Então, isso é um intervalo que vai do B2 ao B7. Aqui o que eu tenho que fazer? Colocar B2, 2 pontos, B7. Eu estou fazendo isso para que vocês aprendam de uma forma mais ampla o Excel. Logo mais eu vou dar algumas dicas de como fazer isso de uma forma mais simples e mais rápida. B2, B7, fecho parênteses, pressiono Enter. Tá aí, somei as células desse intervalo aqui. Se eu dou 2 cliques aqui, eu vejo que ele realça o intervalo de células que eu estou fazendo essa soma. Vejam bem, para eu fazer o total de fevereiro, eu vou seguir essa mesma ideia. A fórmula é praticamente a mesma. O que muda? Em vez de ser B2, é C2. Em vez de ser B7, é C7. Ela tem uma lógica, ela tem uma sequência, ela segue o mesmo padrão que essa fórmula aqui. Então, quando acontece isso, eu posso usar de novo o recurso copiar inteligente, só que para eu copiar de forma inteligente essa célula, essa fórmula. Então, como que eu faço? Clico nesse cantinho e arrasto para o lado e solto. O Excel se encarrega de fazer a fórmula para mim. Vou clicar aqui, olha lá a fórmula, C2, C7. Então, sempre que as fórmulas tiverem uma sequência lógica, seguirem o mesmo padrão, você pode usar esse recurso do copiar inteligente, clicando e puxando no cantinho da célula. Tá? Então, agora eu vou mostrar outras formas que você pode usar para fazer isso. Eu poderia também ter feito assim, igual, soma, abro parênteses, pego o mouse e simplesmente seleciono o intervalo de células que eu quero somar, fecho o parênteses e pressiono Enter. Clico aqui, vou no cantinho, puxo a fórmula. Então é bem fácil, usando também o mouse. E uma
Terceira forma que eu vou falar seria clicar aqui, ó. Aqui na barra, na página inicial, eu tenho esse botão aqui, ó. Ele se chama AutoSoma. Tá? Ele possui recursos de soma, média, máximo, mínimo, contar números. Nós vamos usar a função soma. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, eu podia clicar direto aqui, ou clico aqui na setinha e escolho soma. Veja só, ele já tentou adivinhar e conseguiu, na verdade, adivinhar que eu quero somar esse intervalo de células aqui e só aperto Enter. Fácil, né? Ó, clico aqui, aperto aqui, pressiono Enter. Caso o intervalo que eu quisesse somar não fosse esse, eu teria que pegar o mouse e selecionar as células que eu quero somar. Então, vou somar esse intervalo aqui, pressiono Enter. Se eu quiser fazer, usando essa mesma função soma, a soma de células separadas, o que eu faço? Ó, eu vou lá, onde eu quero fazer a fórmula, primeiro, clico lá, e vou clicando. Ó, clico nessa célula aqui. Daí o que eu faço? Eu posso deixar o Ctrl pressionado e ir clicando nas células que eu quero somar. Observa que ele separa com ponto e vírgula quando essas células ou intervalo de células estão separados. Ó, eu quero somar a célula B2, a C4 e também no final do intervalo que vai do C7 ao C8. Eu poderia fazer tudo isso aqui manualmente sem usar a função, só que dá mais trabalho, né? Já estou explicando do jeito mais fácil. Pressiono Enter e aí tenho já o resultado com a função soma. Tá, gente? Então, o que nós vimos nessa aula de hoje? Nós vimos como usar o copiar inteligente para ajudar a gente a preencher mais rapidamente uma planilha com meses do ano, com dias da semana, com abreviação dos meses do dia da semana. Vimos como fazer manualmente uma fórmula usando a função soma. Vimos como, em vez de ter que olhar e escrever os endereços das células, como mencionar já diretamente intervalos, por exemplo, B2, dois pontos, B7, quando eu quero usar alguma operação que envolva esse intervalo de células. E vimos como fazer de uma forma mais rápida essas fórmulas usando o botão, o recurso que tem no Excel de AutoSoma. Tá bom, gente? Se gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreva no canal InfoVocê e comente, faça sua pergunta se tiver alguma dúvida. Valeu, gente, um abraço e até a próxima.